Raízes da Bola chegando aqui à Linha Brasil, onde hoje vamos contar a história do Matriz, equipe que já teve muitos títulos e muitas vitórias dentro de campo. E em cabines como essa, a imprensa retratou histórias de títulos, de vitórias e de derrotas também que fazem parte do nosso futebol amador. Hoje encontramos um campo que está abandonado, sem a utilização através do esporte, mas uma comunidade que tem em suas raízes a história do futebol amador. Conheça no episódio de hoje, no Raízes da Bola, a história do Matriz. Falamos de Linha Brasil, dependências do Matriz. O torcedor já se faz presente, acreditando que hoje é dia de recuperação do campeonato. Matriz, compromisso das 13h30 da tarde. Raízes da Bola chegando em mais um episódio, hoje aqui na Linha Brasil, onde a gente vai contar um pouquinho da história do Matriz, e quem vai nos ajudar a recordar esses momentos aqui da equipe de Linha Brasil é o Gerson Rupental, um dos fundadores dessa equipe, campeão por aqui também, muitas histórias boas aqui no Matriz, né, Gerson? Exatamente, Daniel. Fizemos aí muitos jogos bons aqui, a comunidade, naquela época auxiliava, né? Hoje em função dele do campo está fechado, porque dificilmente se consegue uma diretoria, comunidade, para auxiliar nesse sentido. Como começou o Matriz aqui na Linha Brasil? Olha, nós tínhamos aqui na localidade, nós éramos uma gurizada aí, que jogávamos em times diferentes, no Palmeiras, jogávamos na Linha Sicília, porque o campo aqui ele estava fechado, porque anteriormente de ser Matriz ele era Juventude da Linha Brasil, né? Então nós jogávamos em time de outras localidades. Quando sentamos e decidimos que podíamos reativar esse campo, né, com outro nome, né? E aí nós tínhamos a base praticamente aqui da localidade, 6, 7 jogadores, para jogar um campeonato, e o restante a gente complementava com o pessoal que vinha do centro da cidade. Então isso foi antes de 1980, coisa assim, né? E a gente então se propôs a tocar o time, e aí também começamos logo após a Taça da Amizade, né? Com essa finalidade também de jogar esses campeonatos, logo após a Liga também, né? Só não jogamos, jogamos a Copa Serrana também, né? Nome Matriz por vinculação também à comunidade católica aqui. Sim, por ser a igreja matriz aqui na Linha Brasil, né? Então a gente resolveu mudar o nome de Juventude para o Matriz Futebol Clube de Linha Brasil. O campo aqui sempre teve muitas histórias pelas suas dimensões. Como é que foi organizar toda essa estrutura aqui, Gerson? Quando a gente resolveu, né, reativar o time, né, logo após, até eu participando da diretoria, tanto do Matriz quanto da Taça da Amizade, botamos no regulamento que os campos teriam que ter alambrado para jogar o campeonato. Então a gente teve que ir atrás de recursos para colocar, cercar o campo, botar um alambrado, que antes não tinha. Antes simplesmente era uma corda, né, que dava as dimensões por até onde que o pessoal podia chegar. Então a gente teve que trabalhar bastante, investir, né, para que depois a gente jogasse o campeonato, né? E aí nós tivemos, me lembro, na Taça da Amizade, 2 campeonatos que a gente ficou vice-campeão, perdendo por Sicília, né? Porque Sicília naquela época tinha um time muito forte, encarreirou acho que 6, 7 campeonatos na Taça da Amizade, e na Liga, no primeiro campeonato também fundado por mim, né? No segundo campeonato o Matriz ficou campeão aqui da Liga, né? E no ano seguinte encerrou suas atividades, né? Em função de que não ter aqui esse auxílio das pessoas mais jovens da localidade, inclusive os que jogavam aqui no Matriz. Como é que era o fardamento do Matriz e como é que foi definido isso também? O fardamento do Matriz era as 3 cores, né? A gente gostava muito das cores assim de São Paulo, né? Então era vermelho, preto e branco, né? Então essas cores definidas pelo Matriz Futebol Clube. Nós tínhamos antes, né, uns fardamentos assim até de cores pretas. A gente disse não, a gente vamos ter que melhorar isso aí, né? Então fomos para essas 3 cores e permaneceu até o final. Bom, vindo para o campo aqui, Gerson, com certeza muitas memórias e momentos marcantes da história do Matriz. Se fosse elencar alguns jogos ou momentos que te remetem a boas lembranças aqui do Matriz. Nós tivemos aí vários jogos que eu poderia falar
mas nós tínhamos um jogo até pelo campeonato municipal, que nós jogamos contra o Tangerinas aqui, um time que vinha invicto, né? E nós aqui, num dia de muita chuva, conseguimos fazer um placar de 2-1. Porém, até mais ou menos a metade do segundo tempo, quando o nosso goleiro se machucou, tivemos que botar um outro goleiro. E aos 44 minutos sofremos um gol, porque como o campo estava muito encharcado e o goleiro não era goleiro, né, foi traído pela bola e empataram o jogo. Isso foi um jogo memorável aqui, campo lotado, né? E os outros jogos, assim, podemos resumir os vice-campeonatos, que a gente ficou muita gente aqui no gramado, muitas pessoas assistindo, mas dentro de casa, né? Eu me lembro que o último jogo a gente saiu em vantagem do Sicília, lá no campo de Sicília, e precisávamos só o empate aqui em casa e perdemos o jogo de 1-0, né? Então foi se resumindo, os vice-campeonatos aí que mais mexeu com nós aí, com a comunidade. Se tu fosse elencar alguns jogadores que passaram por aqui que foram importantes nessa história do Matriz. Bah, Daniel, nós temos vários jogadores aqui, eu tenho que ressaltar os da comunidade aqui, né? Que era eu, o Regis, o Hélio, o Armânio, o Nelson, né? Daí nós temos o pessoal que vinha lá do centro da cidade, né? Hoje já são veteranos, o Olavo que vinha. Nós tínhamos também um tempo que era até ressaltar que o Jorge Bruce era treinador aqui do Matriz, né? Então ele trazia também aquela galera dele junto, o Dedê, o Geleia, aquela turma vinha junto com ele, né? Então fazíamos um time razoável ali, mesclando com o pessoal daqui, e a gente daí conseguia jogar um campeonato sem custos, que era o nosso objetivo, porque a gente não tinha como marcar com jogadores que hoje recebem bem para jogar uma partida. No período que o Matriz teve em atividade, qual a importância que essa equipe teve para a comunidade de Linha Brasil? No início foi muito importante. Depois da abertura do campo, a comunidade veio, a comunidade participava, a comunidade assistia, né? E depois começamos a formar também escolinhas aqui no Matriz, né? Então hoje eu digo sempre, quando o encontro de brincadeira, o Endrigo, né? Lá do Schlosser, né? Jogou aqui na escolinha, eu digo que eu não recebi o meu por formação de atleta aqui, então nós tínhamos a escolinha também, e isso trazia os pais junto aqui para as escolinhas, e depois, lógico, né? Também já participavam, assistiam os jogos dos titulares e do segundinho, dos reservas. E qual é o teu sentimento hoje, Gerson, de chegar aqui no campo do Matriz e ver que, infelizmente, a bola não rola mais? Eu sempre tentei reabrir, sempre tentei ajudar para que a gurizada se incentivasse e voltasse a funcionar. Até dias atrás eu fui procurado por um pessoal para, de novo, dar uma força e reativar o campo aqui. E coloquei para eles que podiam contar comigo, mas quando a gente chegou nos detalhes, né? Porque muita coisa o pessoal se empolga, nós vamos abrir o campo, vamos jogar, mas tem uns detalhes. Tem os detalhes de manter o campo, de cortar uma grama, de manter uma copa, de manter um vestiário e tudo mais, né? Aí quando eu entrei nesses detalhes, o pessoal desistiu, né? Porque assim, a euforia de jogar, mas tem todo um aparato por trás disso que até que chegue nesse ponto, né? Então, meu sentimento hoje eu fico entristecido, né? Mas também devo dizer assim que hoje, na nossa localidade, a gente às vezes senta, conversa um pouco, a formação de novos atletas aqui na própria comunidade aqui está muito pouco de jogadores que praticam. Por que eu levo isso em consideração e analiso? Porque na época que nós jogávamos fora, nós aqui da Linha Brasil, esses jogadores que eu citei antes, hoje a gente encontra muito pouco jogadores aqui da localidade que estão jogando fora, dá para contar nos dedos qual é os jogadores que estão aí em nível de jogar uma liga, né? Uma Copa Serrana. Então, assim, é muito pouco, porque realmente se perdeu bastante interesse aqui no interior pelo futebol. Dá para ver isso em relação aos campos que estão desativados, né? Dá para relacionar um monte de campos que estão desativados em função disso. Pois é, Gerson, aproveitando a tua participação no nosso Raízes da Bola, o objetivo é contar as histórias de alguns clubes do nosso futebol amador, e a tua participação no futebol amador, ela também é muito emblemática e significante com a criação de campeonatos. Para ti, o que significa o futebol amador para Venâncio? O futebol amador ele é importantíssimo em diversos aspectos, né? Nós podemos pegar até o aspecto econômico, né?
que hoje movimenta o nosso município, isso gera lucro, isso gera renda, né? Para todos, tanto quanto ao Poder Executivo, quanto às equipes, quanto às comunidades. Porém, existe uma dificuldade muito grande hoje de fazer o futebol, em função de vários aspectos também, né? Mas é importantíssimo que esses campeonatos, que já lá começaram com a Taça da Amizade, depois vieram para o Municipal, Copa Serrana, a Liga, né, que eles permaneçam, né? Sempre que depender de mim, eu faço o possível e o impossível que permaneçam. Mas, para isso acontecer, tem que ter uma movimentação de certas pessoas que queiram ajudar, que queiram, aos domingos, deixar a família em casa, ir ao campo, ir junto aos jogos e se dedicar para que o clube, assim, tenha uma organização, para que o clube cresça, porque se tu tem um time que, na verdade, os jogadores prestam atenção se por trás disso tem uma diretoria, se tem um apoio importante. Se não tiver e não tiver resultado em campo, desanima a diretoria, desanima o jogador, desanima a comunidade. Então, que tem é um conjunto. Tem que ter o apoio da comunidade, uma diretoria, mas também tem que ter um resultado em campo. Tu não pode ser um saco de pancada, que aí nem os jogadores nem a comunidade comparecem. Fechou. Obrigado, Gerson. Não por isso. Show de bola. Valeu. Muito bom. Valeu. Disposição. Hoje o campo do Matriz está tomado pelo mato, mas a história da equipe de Brasil ela é recheada de vitórias. Título da Liga, 2 vice-campeonatos da Taça da Amizade, tantas vitórias e jogadores marcantes que passaram por aqui. Uma história que começou com o Juventude, da linha Brasil, e depois se tornou o Matriz no meado da década de 80. Com isso, contamos mais um episódio do nosso Raízes da Bola, essa história do Matriz aqui de linha Brasil. Fique ligado no nosso podcast, mais um episódio com muitas histórias na sequência.